Para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por insistentes interrogações. Claro, não podia existir. Deixar de existir tantas interrogações como eles estavam ali encontrando. Encontramos um importante capítulo na história da oração de Evelina. Isso a gente vai ver no próximo capítulo, porque ele mencionou essa oração. Se lembram da oração refratada, que ela fez em direção à mãe, mas foi desviada porque a mãe Odília estava em estado de perseguição com Zulmira, por um ódio que ela tinha, por não aceitar que Zulmira ocupasse seu lugar na vida do seu marido, mesmo ela já tendo desencarnado. Veja que coisa interessante são esses pensamentos e esses sentimentos. Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? E o olhar de Clarencio cruzou com o meu, e ele, notando a minha estranheza, informou: já sei o teor de tuas interrogações. Realmente o nosso novo amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada que conhecemos. Zulmira estava sendo vítima, por sua vez, de Odília. Veja que imbróglio é esse, né? Quanta gente envolvida em coisas tão difíceis de serem resolvidas. Por quê? Porque foram traições, né? Ódios, vingança, mortes, enfim, suicídio. Pretendia desposá-la, mas foi rejeitado no coração dela e trocado por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente, claro. Acham-se envolvidos numa teia de compromissos que eles reclamam resgate. Olha, compromissos que eles reclamam resgate. É exatamente isso que é o objetivo de todo esse estudo, o resgate, a liberação e a libertação desses espíritos que ainda estão presos por sentimentos tão pobres, que são de ódio e de vingança. E irão se reencontrar para o desenrolar de lutas redentoras em que se envolve? Perguntou Hilário admirado. Com toda certeza, assegurou o instrutor com voz segura. Eu fico pensando, esses espíritos estão ali tentando fazer com que eles se reconciliem. Por que motivo? Exatamente esse é o grande projeto da espiritualidade. Os espíritos mais evoluídos, eles têm a incumbência de resgatar os espíritos que estão vivendo esses momentos tão difíceis. Por isso que eu digo, a gente nunca está só. Sempre tem uma entidade espiritual, sempre tem um ou mais espíritos perto de nós querendo nos ajudar. Só é preciso a gente abrir os olhos e tentar sentir essa presença. A dona de casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentando automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus que o abençoasse. Anotávamos as inflexões de sua mente preocupada. Sabia o quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático, receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. Pensamento natural de uma mãe vendo um filho sofrer, principalmente por conta de um grande amor que ele havia perdido, que era exatamente o amor de Zulmira, né? O pensamento, anotávamos assim, nossa irmã Minervina, eu pulei, o pensamento em prece ocupava-lhe a mente como um fino esguicho de luz. Clarencio aproximou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes que lhe sossegara o coração. Em seguida, o orientador a apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente com o coração abnegado e alma rica de fé. Ele faz aqui, e nós vamos ver mais adiante, o porquê dessas mulheres que adotam crianças, muitas vezes em estado de extrema pobreza, e lutam por essas crianças que são crianças adotadas e, consequentemente, são espíritos que têm um
com o passado. Geralmente são mães aborteiras, que abortaram muitos filhos, e aí, num processo de resgate, elas mesmas pedem para se reconciliar com elas mesmas, cuidando dessas crianças abandonadas. Isso eu acho maravilhoso como proposta. Por isso que essas mulheres, elas precisam muito do ajuda, do auxílio, que é uma missão muito difícil. Você veja, no mundo de hoje, uma mãe criar um filho não é fácil. Imagine uma mulher sem condições nenhuma criar filhos de outra. E só a misericórdia e a bondade de Deus permite isso. E elas vão se libertar a partir desse instante. Abraçamo-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparamos que estávamos com o desejo de seguir Mário Silva para obter maiores informações no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, e o ministro recomendou. Não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações do dia a dia, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Veja como os espíritos, eles são bem racionais em termos de auxílio. Então ele vai trabalhar, deixa ele trabalhar. A questão da noite em si, né? Vários livros falam a ação da espiritualidade. É porque exatamente quando há uma queda na própria frequência do planeta. Nós temos uma coisa chamada ressonância Schumann, que é uma espécie de vibração que o planeta vibra. Quando o planeta está em grande intensidade de fluxo de mentes, porque as mentes, elas se somam formando uma mente única, né, em termos de vibração. À noite há uma queda muito grande nessa frequência, porque paralisam quase todas as atividades do pensamento, o dia a dia, o estresse. É um momento de repouso e recolhimento. Exatamente nessas horas fica mais fácil os espíritos atuarem. Por isso que a noite sempre é mais prodigiosa para esse tempo. Até mesmo para a gente refletir, para a gente fazer coisas que o dia não nos permite, pelas coisas do próprio dia, a intensidade das atividades, e cada vez mais está difícil, né? E aí, exatamente nesses momentos de recolhimento, que ocorrem esses encontros com a espiritualidade. Mas é importante também a gente observar que tem pessoas que trocam o dia pela noite. Aí eu pergunto, muitas vezes a pessoa passa o dia todo trabalhando, à noite, ao invés de procurar o repouso do lar, né, ele vai procurar outras coisas que com certeza não são as mais interessantes para um espírito que precisa estar em contato com o mundo espiritual. Ele é tão materialista, ele é tão preso às coisas da vida terrena, que ele não se deixa sequer ter a oportunidade de buscar esses fatores. E é importante vocês vejam que tudo que está sendo resolvido na vida deles não é aqui, é lá no mundo espiritual. Veja quantas coisas a gente pode resolver no mundo espiritual. Isso se dá ao quê? Ao equilíbrio, à harmonia, uma noite de sono, entendeu? Uma noite aí o que é que ele faz? Ele chega em casa de 6 horas da noite, liga a televisão, já começa a assistir as notícias que são as mais tristes possíveis, morte, crime, né? Depois entra para assistir determinados filmes, novelas, coisas que só fazem, e consequentemente a mente fica presa a essas flutuações mentais, e a noite com certeza vai ser uma noite não muito interessante, porque a mente não se abre para buscar essas realidades. Então, ele aqui diz: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações do dia a dia, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, por enquanto o corpo físico se refaz, e refaz a alma invariavelmente, procurando lugar ou objeto a que se liga o coração. Eu vou ler de novo esse parágrafo. Não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações do dia a dia, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Foi o que nós comentamos. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou objeto a que se liga o coração. Ouvimos o orientador e ficamos quietos.
cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas experiências que vão continuar. Então veja que esse capítulo, ele nos deixa uma série de informações muito importantes do que seja a qualidade do sono, como nós estamos conduzindo nossa vida, e as oportunidades que o mundo espiritual nos concede nesses instantes, que parecem ser uma coisa tão distante e tão perto de nós. Então vamos ficar aqui neste capítulo, que com certeza no próximo vamos ter muita novidade. Boa noite.